Seja bem-vindo à nossa indicação desse conteúdo principal desse mês. E já que a gente falou de derivação de conteúdo, eu vou falar aqui de 3 podcasts que vocês podem ouvir, que eu estou indicando, que são muito bons. Primeiro são os podcasts que eu mais ouço. E são podcasts que me ajudam muito a eu aprender muito. Inclusive, um deles foi o que me ensinou sobre o que eu falei nesse mês, que é a derivação de conteúdo. Que é o Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora. O Pedro, gente, ele é um amigo meu pessoal, cresci com ele no Rio de Janeiro, a gente cresceu em evento de igreja, congresso, eventos que a gente na época falava juvenis, que era de adolescente. Então a gente cresceu junto, ele começou a trabalhar nessa área de marketing digital muito primeiro do que eu, lá nos meados de 2012, e hoje ele é uma referência na área muito grande. Ele é cristão, ele trabalha muito com a galera da Dunamis e com algumas outras pessoas de São Paulo, e ele tem um podcast. Então você pode pesquisar o podcast dele, por exemplo, no Spotify ou no agregador de conteúdo aí de podcasts dentro do seu Android, do seu iTunes, e só botar Mentalidade Empreendedora Podcast, ou Pedro Quintanilha Podcast, você vai ver que ele tem vários episódios, e todos, gente, todos são muito bons. Então essa é a minha indicação para vocês assinarem o podcast dele, e você conseguir aí ter bastante conteúdo. E ele faz isso que eu falei, essa coisa da diversificação de conteúdo, da derivação de conteúdo, ele faz exatamente isso. Ele grava um vídeo, joga lá e o mesmo áudio vai para o podcast, vira um artigo para o blog. Então vale a pena. O segundo que eu quero falar para vocês também é de uma pessoa que me ensina muito, que é o próprio Érico Rocha. Então o Érico Rocha tem um podcast que tem muito conteúdo também, que é muito bom. Então é a segunda coisa que eu queria falar para vocês, esses 2 podcasts. O Érico Rocha tem outros podcasts que é 6 em 7. É um outro podcast dele, né? Que também, tá vendo? Aí é como se fosse um outro podcast que tem um outro tipo de conteúdo que ele faz. E ele também tem um que se chama Faixa Preta Podcast, né? Aqui, ó. Ele achou ali, ó. Faixa Preta também é um outro podcast que você pode ouvir. Tá? Lembrando que esses podcasts, gente, esses que eu tô falando para vocês, do Érico Rocha e do Pedro Quintanilha, eles são voltados para negócios, para empreendedorismo, para marketing digital. Então eles vão falar sobre venda, sobre produtos, sobre ganhar dinheiro, que esse é o foco deles. Mas eles falam de muitos assuntos e conteúdos muito bons que vocês podem aplicar, como eu faço, por exemplo. Eu contextualizo o que eles ensinam ali, os princípios que eles ensinam, e contextualizo para minha situação. E o outro podcast que eu quero falar para vocês, é claro, é o Marketing Digital para Missionários. Então, gente, é o meu podcast. Se você não assina, você pode assinar, gente. É muito legal. Eu tenho publicado conteúdo de forma semanal nesse podcast, a não ser, como eu falei, quando eu estou fazendo algum evento, alguma outra coisa, lançando curso para as pessoas, eu dou uma parada porque demanda muito trabalho, então eu não consigo, mas eu faço isso, eu pego os meus vídeos, transformo em áudio, então já tem até bastante, louco, ó. Se você não consegue ver vídeos, por exemplo, ou não consegue parar, você pode assinar o podcast e ouvir. Então essas são as minhas indicações para agregar ainda mais conteúdo aí do que a gente já falou esse mês, para vocês terem mais bagagem, gente, mais experiência. E vale a pena sair até desse mundo para saber o que as pessoas top do mercado estão fazendo para a gente ser o primeiro na linha. É muito importante que a gente entenda que a gente pode não ficar para trás. Então a gente pode ter o mesmo conteúdo que está sendo colocado em outros locais e contextualizar isso para missões, para o nosso contexto missionário e fazer um bom trabalho com isso, ter as boas ferramentas na mão, tá bom? A gente pode não ficar para trás, não precisa ser os últimos a fazer as coisas, né? Como às vezes acontece em alguns contextos, principalmente dentro de igreja. Isso é muito ruim. A gente tem capacidade para conseguir ir mais longe nisso. Então, esses são os 3 podcasts que eu quero deixar para vocês aí. Então, vocês podem pesquisar Pedro Quintanilha, Érico Rocha e o meu, que é o Marketing Digital para Missionários aí, assinar e começar a consumir esses conteúdos que são muito bons. Beleza, gente? A gente se vê na nossa próxima indicação. Um grande abraço.